muito bom dia para todos. Eu vos saúdo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, que é Pai, o amor de Jesus, que é Filho, e a comunhão do Espírito Santo, que nos torna presente o amor deste Deus, estejam convosco. Como já deram conta, até pelos cânticos, estamos precisamente a celebrar a festa, ou a solenidade, para ser mais preciso, a solenidade da Santíssima Trindade, o que significa isto também, que é a festa do nosso Deus. E para celebrarmos então dignamente, como é hábito também no início da nossa celebração, fazer um ponto de situação da nossa vida, reconhecer também que nem tudo esteve bem, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia, piedade, compaixão, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória
Deus Pai, que revelastes aos homens o vosso admirável mistério, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito da santidade, concedei-nos que na profissão da verdadeira fé reconheçamos a glória da eterna Trindade e adoremos a unidade na sua omnipotência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés levantou-se muito cedo e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem, ficou junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: Senhor, Senhor, é um Deus clemente e compassivo, sem pressa para se indignar e cheio de misericórdia e fidelidade. Moisés caiu de joelhos e prostrou-se em adoração. Depois disse: Se encontrei, Senhor, aceitação a vossos olhos, digne-se o Senhor caminhar no meio de nós. É certo que se trata de um povo de dura cerviz, mas vós perdoareis os nossos pecados e iniquidades e fareis de nós a vossa herança. Palavra do Senhor. Graças. Bendito sejais, Senhor Deus dos nossos pais. Bendito o vosso nome glorioso e santo, digno de louvor e de glória para sempre. Bendito sejas no templo santo da vossa glória, digno de louvor e de glória para sempre. Bendito sejas no trono da vossa realeza, digno de louvor e de glória para sempre.
Bendito sejais vós que sondais os abismos e estáis sentados sobre os querubins, digno de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais no firmamento do céu, digno de louvor e de glória para sempre. Digno de louvor e de glória para sempre. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, sede alegres, trabalhai pela vossa perfeição, animai-vos uns aos outros, tendo os mesmos sentimentos, vivei em paz. E o Deus do amor e da paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Todos os santos os saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ao Deus que é, que era e que há de vir. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito para que todo homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem não acredita nele já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos hoje a festa ou a solenidade da Santíssima Trindade,
o que significa que estamos a fazer a festa do nosso Deus. Há quem diga, e quando digo há quem diga, estou a falar de especialistas da Bíblia e da liturgia, que também os há, e de facto para alguns esta festa não tem muito sentido, não tem muita lógica. E isto porque a festa da Santíssima Trindade é feita ou é celebrada sempre, todos os dias, sempre que há Eucaristia. Reparem como é que a gente começa, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é em nome da Santíssima Trindade que começamos a Eucaristia. Por isso, se calhar, hoje celebrar esta festa tem a especificidade, se calhar, de nós nos debruçarmos sobre coisas que habitualmente não nos debruçamos, e talvez tenha esse mérito. Porque ao falar no nosso Deus que é uno, mas que é trino, falar no nosso Deus que é Pai, mas que é Filho e Espírito Santo, falar no nosso Deus que envia o Filho e depois o Filho sobe ao Pai depois de morrer e de ressuscitar, e que depois envia o seu Espírito, de facto é a noção que nós temos de Deus. Mas há aqui coisas que se calhar podem ter algum interesse, mesmo assim, falar desta festa, porque isto obriga a que cada um de nós se interrogue e se descubra a si próprio qual é a noção que tem de Deus, qual é a ideia que nos passa de Deus pela nossa cabeça. O nosso Deus é um Deus de quê? Daqueles como a Santa Bárbara que nos lembramos só quando troveja? De um Deus que ralha, como aparece no Antigo Testamento? De um Deus distante, como se calhar é a noção que os judeus têm um pouquinho de Deus? De um Deus que até é capaz de estar de acordo com as guerras santas, como é o islamismo e os muçulmanos, do Alá, qual é a diferença do nosso Deus? Para já, Alá, Yahvé, Jeová, Buda não é bem aqui a situação, mas é só para teres a ideia. Deus só há um. Deus só há um. Nós, cristãos católicos, temos esta noção. Os cristãos protestantes têm outra, e mesmo até nos protestantes há os cristãos protestantes luteranos, cristãos protestantes calvinistas, cristãos protestantes presbiteranos, a Universal do Reino. Há muitas versões. E, portanto, depois cada um, de acordo com a sua fé, imagina Deus. É por isso que, se calhar, às vezes o problema não está em Deus. O problema está no homem e na mulher, que, ao imaginar Deus, o imagina diferente daquilo que ele é. Um Deus que ralha, um Deus que manda trovões, um Deus que, de facto, que manda castigos. E tomem atenção, que quando aqui aparece, porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Isto que fique claro. São João diz isto no Evangelho de hoje. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Por isso é que ele veio. Não é para castigarem, é para salvarem. Quem não acredita nele já está condenado. Puxa, será mesmo? Quem não acredita já está condenado. É que, se for assim, a maior parte das pessoas estão condenadas, porque são maiores do que aqueles que acreditam. E alguns nem sequer ouviram falar dele. Quem não acredita nele já está condenado, porque não acreditou no nome. Cá está o nome. Sabem que nome na Bíblia significa, não é bem um nome só. É dar uma missão e é ficar, como é que eu hei de explicar? É ficar a sobrepor. Reparem que quando se fala em nome na Bíblia, respeitinho, quando eu estou-me a lembrar, por exemplo, desde Moisés, quer dizer, tirado da água, todos os nomes bíblicos têm um significado. Abraão, pai de muita gente,
Adão, que foi tirado do barro, Eva, mãe dos viventes, todo o nome tem. E quando, de facto, mas não se pode invocar o nome de Deus em vão. E é por isso, porque invocar o nome de Deus em vão é ser Deus. É ser Deus, porque só Deus é que pode fazer isso. E é, de facto, nesta concepção que quem não acredita nele já está condenado, porque não acreditou no nome. Não é só no nome, é na pessoa. Na pessoa. E já está condenado porquê? Está condenado porque não sabe o que perde. Não sabe o que perdeu. Eu até dei aqui há tempos um exemplo que quando era mais novo, é melhor falar assim já, quando era novo, de facto, a questão que se punha, o que é que se punha a questão? Ninguém gosta, no meu tempo era assim, agora não sei como é que é, mas a malta nova, ninguém, portanto, é só carne. Era só carne, que eu também foi assim. Hoje os nutricionistas vêm-nos dizer, de facto, que o peixe faz muito bem, e por aí fora, e não só. Claro, eu estava sempre com aquela ideia, não queria, até que um dia comi. Passa a publicidade, no Florindo, com aquelas coisitas todas do alho e tal, e não sei o quê. E eu dei comigo a pensar, que pena só ter descoberto isso agora. Nem sei, fiquei a saber o que tinha perdido. E é isto que acontece com Deus. Porque quem não acredita nele, quem não faz aquilo que deve fazer, nem sabe o que perde. Nem sabe o que perde. Às vezes assim, mas então depois é tudo igual, vai tudo para o inferno, vai tudo para o céu, então mas não sei mais quantos. Olha, eles nem sabem o que é que perderam, quanto mais. Deixamos isso com Deus, está bem entregue. Pensemos cada um nos nossos. Temos muito que fazer com os nossos. Eu falo por mim. E é nesse sentido que hoje, ao estarmos a falar do nosso Deus, o nosso Deus é diferente. Porque não é um Deus que está só na sua casa, no seu cadeirão, de barbas, como eventualmente alguém poderá pensar, e que está ali a julgar e tal, todo poderoso. É um Deus que desce para que o homem suba. É um Deus que se humaniza, nascendo em Jesus, para que o homem se divinize. É um Deus que vem ao encontro do nosso desencontro. É um Deus que é pai com coração de mãe. É um Deus que perdoa. É um Deus que ama. É um Deus que não castiga. É um Deus que está próximo. É um Deus que se faz próximo. É um Deus que é colega, que é companheiro, que não importa que nós o tratemos por tu. Este é o nosso Deus. Nós não precisamos de imagens, como alguns nos criticam, dizendo que nós temos de facto muitas imagens nas capelas. Ainda nem sequer foram ver aquelas que não são católicos, os budistas, por exemplo, que têm, quando lá fui à Tailândia, tem um edifício que nós poderíamos, ou que eles poderiam chamar capela, se fosse capela, mas são budistas. Tem lá um Buda, porque eles têm Buda de pé, Buda deitado, tem Buda com a mão direita, tem Buda com a mão esquerda, tem muitos Budas. E então, numa dessas, nós entramos... peço desculpa, que é o nosso operador. Nós entramos, de facto, na casa onde está, de facto, e é impressionante, porque é uma casa deste tamanho, mais ou menos como a nossa igreja. E já imaginaram agora aqui, um bocadinho mais largo do que a passadeira, imaginai um Buda deitado, com este comprimento e com esta altura e todo o ouro. É de uma pessoa ficar arrepiado. E ainda dizem que nós adoramos as imagens. E isto faz-nos equacionar quem é Deus para nós, como é que eu o vejo. Porque esta Eucaristia, neste dia da Santíssima Trindade, tem esta virtualidade, ou tem este mérito. Quem é Deus para mim? Como é que o vejo? Sou capaz de o tratar por tu, ou sou capaz, sim, de pedir para castigar o A, B, C, porque anda a fazer as neiras aquele? E tu, o que é que és? Quem é Deus para nós? Um Deus próximo, amigo, companheiro, colega, que tratemos por tu? Ou um Deus que batemos por minha culpa, minha tão grande culpa? É evidente que sim, que é bom que reconheçamos a nossa culpa.
mas também é bom que reconhecemos o Deus em que acreditamos, que é um Deus de amor, um Deus que é pai e mãe, um Deus que é de facto libertador, um Deus que nos ajuda e que nos perdoa. Não digo mais porque penso que não é necessário. Vós todos estáis aqui, cada vez mais são menos, é porque no fundo acreditais que para além de toda esta atrapalhada toda, temos um Deus que nos ama. Temos um Deus que faz caminhada connosco. Temos um Deus que é amigo. Que o Senhor, que este nosso Deus, que é Pai, mas que envia o Filho único para morrer por nós e ser Deus connosco, e que sobe ao céu e que mata a morte e que dá vida à vida e que ressuscita e que não vos deixarei sós e que nos envia o seu Espírito, o Espírito Santo, que este Espírito de Jesus Cristo, o amor do Pai concretizado assim deste jeito, através de cada um de nós, possa realmente operar aquilo que é necessário, esta vida e vida com abundância, neste mundo tão imundo, para ser mais mundo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em Senhor Jesus Cristo, unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, na Santa Católica e Apostólica, professo o só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos. Irmãos caríssimos, na solenidade da Santíssima Trindade, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, por seu Filho Jesus Cristo, na comunhão do Espírito Santo, imitando Moisés no Monte Sinai, e digamos, cheios de confiança, e apesar das intenções serem um pouquinho diferentes daquelas que estamos habituados na resposta, nós vamos responder a cada uma: Pai nosso, que estais nos céus, ouvi-nos. Pai nosso, que estais nos céus, ouvi-nos. Pela Santa Igreja, povo convocado e reunido por Deus Pai, por meio de Cristo na comunhão de um só Espírito, para que seja na terra o sinal vivo do amor de Deus, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Pai nosso, que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos responsáveis no governo das nações, para que atendam sobretudo aos mais fracos e trabalhem pela paz e pela justiça. Oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Pai nosso, que estais nos céus, ouvi-nos. Pelo mundo por quem o Pai entregou o seu Filho, para que todo o homem que nele acredita não pereça, mas tenha a vida eterna. Oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Pai nosso, que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos que sofrem ou desesperam, para que encontrem junto de si quem os anime e lhe transmita a paz que vem de Deus. Oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Pai nosso, que estais nos céus, ouvi-nos. Pela nossa comunidade paroquial, para que Deus, clemente e compassivo, a torne atenta e fraterna, para que os mais pobres, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Pai nosso, que estás nos céus, ouvi-nos. Eu peço também por todos aqueles que lembramos nesta Eucaristia,
os irmãos da Irmandade, que é mandada a celebrar pela Irmandade, vivos e defuntos. Também vamos lembrar a Rosa Helena, ainda o aniversário do Américo Oliveira Matos e esposa, Ana Moraes. E eu queria lembrar também os 300 que morreram na Índia, no acidente de um comboio de mercadorias contra um comboio de passageiros. 300 mortos. E pelos nossos. Oremos ao Senhor. Nosso que estás nos céus, ouve-nos. Deus Pai clemente e compassivo, lento para a ira e rico de misericórdia, que com o vosso Filho nos enviastes o Espírito Santo, ouvi as orações do vosso povo e dai-lhe a alegria de ser atendido em seus desejos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Orai, irmãos, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, os dons sobre os quais invocamos o vosso santo nome e por este divino sacramento fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação, como cantamos, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Com o vosso Filho unigênito e o Espírito Santo, sois um só Deus, um só Senhor, não na unidade de uma só pessoa, mas na trindade de uma só natureza. Tudo quanto revelastes acerca da vossa glória, nós o acreditamos também, sem diferença alguma, do vosso Filho e do Espírito Santo. Professando a nossa fé na verdadeira e sempre eterna divindade, adoramos as três pessoas distintas, a sua essência única e a sua igual majestade. Por isso vos louvam os anjos e os arcanjos, os querubins e os serafins, que vos aclamam sem cessar, cantando numa só voz. Santo, Santo,
Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só povo, num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, desta vossa Igreja aqui reunida, também espalhada pelo mundo, em comunhão connosco através desta transmissão. Tornai esta Igreja mais fiel, mais perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António Moiteiro, todo o clero, todos os consagrados e consagradas, todos nós que aqui estamos. Lembrai-vos também daqueles que partiram à nossa frente, todos os irmãos da Irmandade dos Santos Mártires de Marrocos, aqui desta paróquia de Travassou, também a Rosa Helena, ainda no aniversário Américo Oliveira Matos e esposa Dona Ana Moraes, e todos aqueles que temos no nosso coração. Acolhei-os a todos na luz da vossa presença e tende misericórdia de todos nós. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem, Senhora do Amparo, Senhora das Dores, Senhora dos Milagres, Senhora do Acolhimento, do Arciprestado, Senhora da Conceição em Casal de Álvaro, Senhora da Piedade, Senhora da Assunção, e Lourdes de Fátima, da Aparecida, de Chestokova, do Pilar, etc. Para cantarmos com todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém.
confiança, com a certeza que somos atendidos, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal e dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo o Salvador. Senhor Jesus, que dissestes, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai a união e a paz como é da vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Graças e louvor se deem a todo momento. Graças e louvor se deem a todo momento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos aqueles que lembramos, por aqueles que também lembramos interiormente e que o Senhor já chamou para junto de si, dá-lhe, Senhor, o eterno descanso. Descansa em paz. Oremos. Ao professarmos a nossa fé na Trindade Santíssima e na sua indivisível unidade, concedei-nos, Senhor nosso Deus, que a participação neste divino sacramento nos alcance a saúde do corpo e da alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Ora, sentados um bocadito. Ora bem, como é do vosso conhecimento, na próxima quinta-feira celebramos precisamente a festa do Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus Cristo, conhecida entre nós como a festa do Corpo de Deus. Foi aqui em Travassou que começou esta iniciativa. Eu lembro-me muito bem desse primeiro dia, dessa primeira vez, em que o bispo da altura, Dom António Baltazar Marcelino, que vós conheceis, a maior parte de vós que tendes mais ou menos estas idades medianas, e foi ele que, de facto, perante uma proposta que nós lhe fizemos de abolir as missas nas igrejas e fazer uma para todos. E realmente foi com esta... Lemos um comunicado, lembro-me como se fosse hoje, lemos um comunicado do bispo a dizer que nós tínhamos pedido para ser assim e que ele autorizava e que com a abolição das missas para haver só aquela. E realmente foi no adro da nossa igreja que aconteceu precisamente o Corpo de Deus com todas as pessoas do Arciprestado. Agora deu muitas voltas, estivemos no Souto Rio, estivemos junto ao Sardão, estivemos lá em Águeda, mas noutro sítio, e desta vez continuamos no mesmo sítio que nos levou a ir a Águeda, que é na Praça do Município, ao pé da Câmara Municipal. E, portanto, nessa Praça do Município, nós vamos nos reunir às 10h30, para começar a missa às 10h30, e depois vamos fazer, pelo trajeto que já foi feito,
em que vamos ao Centro de Artes e voltamos. Como é que se chama a sua rua? Desculpa. Manuel Alegre. Para quem conhece, eu não estava a ver. Portanto, saímos perto da Capela de São Sebastião, Rua Manuel Alegre, depois há um corte à esquerda que vai entroncar na estrada principal que vai para o Centro de Artes. Nós vamos dar a volta na rotunda do Centro de Artes, voltamos para a procissão. Nesta procissão, nós convidamos todas as irmandades do nosso arciprestado e também naquelas paróquias, porque ainda há algumas que não têm irmandades, que levem a cruz paroquial. As irmandades levam aquilo que é normal a irmandade levar, que é precisamente a cruz, as duas lanternas e realmente a bandeira. E, portanto, eu convocava que a nossa Irmandade dos Santos Mártires que também estivesse presente. A juíza que está ali, a Clara, pediu-me para dizer que ela estará junto do Centro de Artes com as OPAs para entregar aos irmãos que queiram receber a OPA para depois ir na procissão incorporados na Irmandade dos Santos Mártires e, portanto, aqui fica a sugestão disso mesmo. Portanto, depois regressamos, durante o trajeto vamos rezar e cantar, vai haver um sistema de som que nos acompanhe mais ou menos por todo o caminho que nós vamos fazer e regressamos precisamente para a bênção final. É evidente que, de facto, até porque agora cada vez mais com os feriados que às vezes convidam a fazer ponte, como este é um caso, é natural que possam nem todos irem e por causa disso, por aqueles que não possam ir lá por motivos de força maior, eu estarei aqui na quarta-feira a celebrar a Eucaristia às 19h30. Se houver cânticos, tanto melhor, Abílio, eu sei que é em cima da hora, se não houver também não há problema, porque de facto é uma Eucaristia, desculpem, todas as Eucaristias são iguais, mas usando uma linguagem humana, que é assim que a gente fala, mais simples, se de facto não houver cânticos, será uma Eucaristia mais simples, mas como substituta daquela que não podemos ir por motivos de força maior. Isto era a primeira coisa. Portanto, a Eucaristia na Praça do Município às 10h30. Também aproveito para dizer que a Mesa da Irmandade dos Santos Mártires convoca, ao abrigo do artigo 39, número 1 dos Estatutos, convoca todos os irmãos para se reunirem em Assembleia Geral no dia 11 de junho às 14 horas na Igreja de Matriz de Travassou, com a seguinte ordem de trabalhos. Há só ponto 1, apresentação da nova mesa gerente. Ponto 2, outros assuntos de interesse para a Irmandade. Se à hora marcada não estiverem presentes os irmãos suficientes, a reunião começará meia hora mais tarde, com o número de irmãos que se encontrarem presentes. Isto é o normal que acontece também com outras associações. Portanto, a apresentação da nova mesa às 14 horas ou 14h30, com esta ordem de trabalhos. Também dizia aquilo que eu falei aqui das OPAs, que já falei. Portanto, como uma missa na Praça do Município começa às 10h30, os irmãos que queiram ir depois, é melhor, de facto, passar pelo Centro de Artes às 10 horas. No Centro de Arte, às 10 horas, recebem a sua OPA, porque é para depois também, nem a juíza, nem eles, nem os irmãos andarem onde é que está aqui. Pronto. Qualquer dúvida, podem dirigir-se à Casa da Irmandade. Portanto, às 10 horas, distribui-se a OPA no Centro de Artes, perto do Centro de Artes. Pronto, eu acho que... e então... Portanto, quarta-feira, 19h30, quinta-feira, 10h30, em Águeda, na Praça do Município. Sexta-feira não há missa, em Óis Irmãs. No sábado, temos aqui é o normal,
às 17 horas, às 5 da tarde, 6h15 em Espinhel, 7h30 em Paradela, e no domingo é como se fosse hoje, só que no domingo temos um batismo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe.